5 Tirania de Aço Capítulo 347 Um jantar em família estranho. Depois de passar a noite ficando chapado e bêbado com duas de suas mulheres e depois tendo relações sexuais, Berengário descobriu que o cansaço que sentia por meses de batalha sem fim lentamente se dissipava. Para Berengário, a guerra era uma atividade estimulante, mas se durasse muito, era capaz de causar grande ansiedade e angústia. Depois de se divertir com duas das suas mulheres, Berengário levantou-se da cama e entrou no banho, onde se juntaram pouco depois. Imediatamente ele jogou fora a toalha e entrou na água fumegante. Ao fazê-lo, Honori e Linde o agarraram e começaram a lavar cada parte de seu corpo com as suas. Enquanto isso acontecia, Berengário bebia de um copo cheio de cerveja. Qualquer aparência de seus nervos previamente exaltados desapareceu sob o serviço excepcional que suas garotas lhe prestaram. Depois de um tempo, Linde, Honori e ele próprio saíram do banho e vestiram nada mais que roupões de seda, onde começaram a descer da sala do harém para a sala de jantar onde Adela, Henrietta, Hans e Helga estavam atualmente. Sentado. Quando Linde viu seus dois filhos sentados em seus assentos altos, ela caminhou até eles e os pegou, colocando-os no colo. Depois de fazer isso, ela baixou o roupão e começou a amamentar as duas crianças pequenas. A visão disso enervou muito Adela, que olhou para a visão com uma expressão de desgosto no rosto. Ela não pôde deixar de comentar sobre o assunto. Ai! Linde, estamos na mesa de jantar. Você pode, por favor, se cobrir? Linde, com um sorriso agradável, não cedeu à provocação de Adela e apenas respondeu com um tom sarcástico. O quê? Não posso alimentar meus bebês? O que você sugere que eles comam? Berengar, que estava sentado entre as duas mulheres, e seus argumentos se recusaram a comentar a situação em questão. Embora Hans já tivesse 3 anos, ele ainda estava amamentando, o que Berengar considerava incomum, mas não totalmente incomum em sua sensibilidade moderna. Porém, mais cedo ou mais tarde, ele precisaria conversar com Linde sobre o desmame do cabrito e a introdução do leite de vaca em sua dieta. No entanto, no momento, ele simplesmente não queria se envolver nessa conversa e, como tal, começou a voltar sua atenção para o filho, que crescia a cada dia. Depois de terminar sua sessão com a Linde, Hans foi colocado de volta em seu assento por Berengar, onde começou a jantar schnitzel e käsespätzle. Enquanto o menino comia alegremente sua refeição, Berengário começou a falar com seu filho. Afinal, já fazia algum tempo que ele não conversava com o garotinho. Então, Hans, eu entendo que você já começou sua educação primária, e tão jovem também. Na verdade, um dia você será uma inspiração para o povo austríaco. Você tem alguma dúvida que eu possa ajudar? Com? Ao ouvir isso, Hans olhou para cima de seu prato e para as várias mulheres que cercavam Berengar antes de fazer a pergunta que incomodava há algum tempo. Diga-me a verdade, pai, eu sou um bastardo. Quando Berengar ouviu isso, deixou cair o garfo no prato, fazendo com que um som estridente ressoasse por todo o refeitório. Todos os presentes na mesa olharam para Hans com expressões chocadas. Sendo mãe biológica de Hans, Linde teve seus instintos maternos em ação e foi a primeira a perguntar sobre a origem da pergunta de Hans. Onde você ouviu uma coisa dessas? O menino se recusou a olhar a mãe nos olhos ao admitir que havia ouvido o termo. Eu li sobre isso em um dos livros de uma biblioteca. Se uma criança nasce de pais que não são casados, então ele é um bastardo e não pode herdar a posição de seu pai. Isso significa que, apesar de ser o primogênito, não poderei seguir os passos do pai? Linde olhou para Hans com um olhar de compaixão avassaladora. Ela se sentiu péssima por Hans ter tais perguntas em mente em sua tenra idade. Depois de se sentir mal por seu filho, ela lançou um olhar perverso para dela enquanto pensava consigo mesma. Se não fosse por essa mulher, meu filho não teria que pensar tão mal de si mesmo. Berengário, por outro lado, bebeu de seu cálice de caveira cheio de cerveja antes de responder a pergunta da melhor maneira possível. Devido à hiperinteligência de seu filho, ele conseguiu conversar de forma mais geral com a criança. No entanto,
Ele ainda deixou de for informações específicas para evitar criar uma cena estranha. Bem, veja bem, meu filho, tecnicamente você é um bastardo como sua mãe, e eu ainda não sou casado. No entanto, o livro que você está lendo é velho e ultrapassado. As leis de sucessão não são mais como tal. Fiz isso, para que o mais competente dos meus filhos possa assumir minha posição após minha morte. Um dia, em breve, me casarei com sua mãe e você será um membro legítimo de minha dinastia. Quando isso acontecer, você será elegível para suceder em meu trono se atender aos critérios como um líder eficiente. Claro, se você deseja tal coisa, então você deve trabalhar duro porque eu terei muitos filhos, e apenas o mais apto para governar se tornará rei. Quando Hans ouviu essa resposta, ficou ainda mais confuso. Ele perguntou mais sobre o assunto em questão com uma expressão inocente no rosto. Eu pensei que você ia se casar com a senhorita Bela? Como você também vai se casar com a mamãe? Berengário podia sentir os olhares maliciosos de todas as três de suas mulheres sobre ele enquanto ele lutava para encontrar uma resposta que satisfizesse a todos. Quanto a Henrietta, ela estava comendo silenciosamente, tentando evitar se envolver nos assuntos de seu irmão. Aos olhos dela, ele havia feito sua cama e agora tinha que deitar nela. A dela não estava exatamente no melhor dos humores. Ela estava inteiramente ciente do grau de hedonismo que Berengário estava tendo com suas duas amantes no andar de cima nas últimas horas. Embora ela desaprovasse o consumo excessivo de álcool, o uso de drogas e sexo grupal, ela também sabia que Berengar acabara de voltar dos horrores da guerra e precisava de uma maneira de relaxar. Claro, a verdadeira questão que a incomodava era que Honoria e Linde agora usavam seus anéis de noivado, uma tradição que Berengar havia iniciado com ela mesma. Ela sentiu que era totalmente inapropriado para Berengário propor casamento às duas mulheres antes de ela se casar. Assim Adela olhava para Berengário com um olhar cheio de fúria. No entanto, ela se obrigou a manter a calma e esperar pela explicação de Berengário para tais coisas. Agora que o filho de sua noiva, que ela também considerava seu, abordou tal questão, ela estava mais do que curiosa para descobrir a resposta. Berengar, é claro, minimizou os olhares maldosos que recebia de suas meninas e começou a explicar a complexidade de seu relacionamento com elas para seu filho. Você vê, Hans, nos dias de nossos ancestrais, não era incomum para homens de grande riqueza poder ter várias esposas. Embora com a introdução do catolicismo, aceitamos muitas práticas estrangeiras. Uma dessas mudanças foi a lei que os homens só podiam ter uma esposa. E minha intenção como rei da Áustria é trazer de volta os costumes de nossos antepassados. Portanto, você pode pensar em Adela e Honoria como suas outras mamães. As expressões nos rostos das meninas diferiam. Para Linde e Honoria, ficaram felizes com o resultado e, como tal, olharam com amor para Berengário. No entanto, Adela reagiu muito pior. Ela ficou muito descontente por Berengário ter esquecido de mencionar sua posição como primeira esposa. Ela também estava chateada porque seus filhos teriam que competir com Hans para suceder seu pai no futuro. Como tal, ela olhou intensamente para Berengário com a fúria de uma mulher desprezada. Enquanto esta batalha silenciosa entre o harém de Berengário estava acontecendo, Hans pensou na resposta de seu pai por alguns momentos antes de deixar escapar o primeiro pensamento que lhe veio à mente. Isso significa que eu posso ter leite das minhas outras mamães também? Quando Adela ouviu isso, ela sentiu como se tivesse sido atingida por um raio e rapidamente corada de vergonha, desviando o olhar da expressão inocentemente excitada de Hans. Berengário, por outro lado, quase engasgou com a comida enquanto lutava para manter a compostura. Linde caiu na gargalhada. Ela nunca havia pensado na ideia de que seu filho seria tão grande quanto um playboy como seu pai até agora. Quanto a Honoria, ela olhava para o garoto como se fosse a criança mais fofa do mundo. Assim, ela traçou uma trama diabólica quando começou a provocar Hans. Claro, criança, vem até mamãe Honoria. Quando Hans ouviu isso, ele quase pulou da cadeira na oportunidade que lhe foi apresentada, mas Berengário o deteve antes que ele pudesse alcançar o abraço aberto de Honoria.
Hans, você já comeu? Podemos conversar sobre isso mais tarde. O menino começou a franzir a testa ao ouvir isso e estava prestes a se opor ao pai. No entanto, Berengário levantou a mão, sinalizando ao menino para ficar em silêncio, e assim ele começou a fazer beicinho em sua cadeira com a crueldade de tudo isso. Henrietta estava olhando para todo o cenário com uma expressão divertida enquanto continuava a comer em silêncio. Ela sabia com certeza que esta era uma conversa na qual ela não queria se envolver e, como tal, ela bebeu de sua taça de vinho enquanto observava Berengar navegar lentamente pelo campo minado que ele havia criado. A família comeu em um silêncio constrangedor pelo resto do jantar. No entanto, Hans tinha muito mais perguntas sobre Berengário e suas três mães. Apesar disso, seu pai pareceu ficar desconfortável e sem vontade de discutir mais o assunto. Como tal, ele teria que esperar por uma data posterior antes de poder indagar mais sobre a natureza complexa do harém de Berengário. Tirania de Aço capítulo 348 Inovações industriais. No momento, Berengar estava na oficina de Ludwig olhando para aquela que é sem dúvida a invenção mais importante que ele havia introduzido até então. Sentado na frente de Berengar estava uma peça de tecnologia que era crítica para a era industrial. Esse feito essencial da engenharia foi a máquina a vapor. A máquina a vapor era uma máquina que funcionava usando água e carvão para produzir vapor. O vapor criado foi então usado para empurrar um pistão para frente e para trás. Essa força de empurrão poderia então ser usada para o trabalho, conectando uma biela e um volante. Com esta peça de engenharia, trens poderiam ser construídos, petróleo poderia ser bombeado, oficinas poderiam ser alimentadas, canais poderiam ser facilmente dragados, campos poderiam ser arados sem bestas de carga, etc. Usado para alimentar a indústria de seu reino. Quando Berengar viu o dispositivo parado na frente dele, ele apertou Ludwig no ombro e deu ao homem um polegar para cima enquanto sorria de orelha a orelha. Ludwig, meu amigo, você realmente se superou desta vez. Com esta invenção e todos aqueles que seguem seus princípios, vamos dominar este mundo. Ludwig riu ao ouvir essa observação exagerada e se livrou do aperto de Berengário antes de comentar as palavras de Berengário. Meu amigo, sem seus projetos, isso nunca teria sido possível. Então, para que você vai usar isso? Em resposta a isso, Berengar foi até a máquina e ativou. Em pouco tempo, ele começou a ligar e, ao fazê-lo, o escapamento começou a encher o ar. Depois de alguns momentos, Berengar desativou o dispositivo antes de expressar seus planos imediatos para o futuro. Bem, para começar, vamos atualizar todas as nossas fábricas para operar com máquinas movidas por esses dispositivos. Depois que fizermos isso, a quantidade de mão de obra necessária diminuirá muito. Seremos capazes de produzir todos os nossos produtos com maior precisão e eficiência. Eu quero atualizar as fábricas de armas primeiro. Darei a vocês uma lista de projetos para equipamentos de produção de armas que operam com energia a vapor. Quando você tiver atualizado suas instalações, me avise e eu lhe darei alguns novos projetos para trabalhar. Temos alguns anos antes que os cruzados invadam, e quero meus exércitos preparados para isso. Ludwig acenou com a cabeça concordando com a visão de Berengário para o futuro. Embora estivesse orgulhoso de seu rifle de agulha, parecia que Berengar estava um passo à frente dele. No entanto, as seguintes palavras de Berengário o pegaram de surpresa. Continue a fabricar os rifles de agulha com o melhor de sua habilidade durante esta transição. Provavelmente entraremos em guerra novamente nos próximos 6 meses. Portanto, quero todas as nossas tropas em campo com essas armas. Você não tem ideia de quanto eles ajudou nos últimos dias de nossa guerra pela independência. Ludwig imediatamente começou a saudar Berengário antes de responder afirmativamente. Sim, Sua Majestade. Depois de dizer isso, Berengar apresentou uma série de projetos para uso em suas fábricas de armas. Ele trabalhou nesses projetos em seu tempo livre por muitos anos. Entre esses planos estavam tornos avançados, martelos a vapor, máquinas de forjamento a frio, entre muitos outros projetos necessários para fabricar armas e munições para o exército austríaco.
Ludwig examinou todos esses planos em estado de choque. Ele honestamente não sabia como Berengário continuava a produzir novas tecnologias todos os anos, cada uma mais avançada que a anterior. Apesar de sua curiosidade natural, ele sabia que não deveria fazer tal pergunta aí. Em vez disso, acenou com a cabeça enquanto estudava as plantas. Ao fazê-lo, ele comentou sobre a capacidade de renovar suas fábricas de armas e munições. Dê-me alguns meses e terei todas as fábricas militares de Kufstein equipadas com esse maquinário. Quando você enviar seus exércitos para a guerra, eles estarão equipados com qualquer novo equipamento que você me instruir a produzir. Ao ouvir isso, Berengário sorriu e deu um tapinha nas costas do velho. Depois de fazer isso, ele mudou de assunto para algo mais casual. Então, que tal irmos tomar uma bebida para comemorar? Já faz um tempo que não tenho tempo para discutir assuntos da vida com você. Em resposta a isso, Ludwig riu, antes de suspirar pesadamente. Depois de fazer isso, ele balançou a cabeça. Esta ação pegou Berengar desprevenido, porém depois de ouvir as palavras que se seguiram, Berengar sentiu-se amargo. Desculpe-me, Majestade, mas tenho muito trabalho para dar conta. Estou envelhecendo e preciso garantir que meu filho possa me substituir quando eu decidir me aposentar. Afinal, você precisa de alguém competente para administrar sua indústria de armas depois que eu já morri há muito tempo e, infelizmente, a maior parte da minha equipe de gerenciamento não está à altura da tarefa. Berengar ouviu isso. Ele sorriu amargamente. Muitos de seus amigos eram substancialmente mais velhos do que ele. Não apenas Ludwig era consideravelmente mais velho que o jovem monarca, mas seu marechal de campo Eckart também estava começando a envelhecer. De todos os seus amigos, eles eram dois dos mais próximos. Quando finalmente se aposentassem ou falecessem, Berengário ficaria sem o apoio dos dois homens capazes ao seu lado. No entanto, Berengar não queria pensar em tal futuro e sorriu antes de responder aos comentários de Ludwig. Tudo bem, teremos que beber juntos em outro momento. Aguardo seu progresso. Se você tiver alguma dúvida, envie uma mensagem ao palácio. Tentarei encontrar tempo em minha agenda lotada para ajudá-lo em seus esforços. Depois de ouvir isso, Ludwig acenou com a cabeça antes de responder ao jovem monarca. Desejo-lhe tudo de bom, Sua Majestade. Dito isto, Berengário partiu do distrito industrial de Kufstein e voltou para o seu palácio. Agora que a máquina a vapor foi criada, muitas outras áreas da indústria precisavam ser atualizadas. Assim, ele imediatamente entrou em seu escritório e começou a pesquisar os vários projetos que havia desenvolvido ao longo dos anos em seu tempo livre. Depois de vasculhar os arquivos de seu escritório como se fosse um labirinto, Berengar finalmente encontrou dois projetos críticos que havia esboçado há algum tempo. O tear movido a vapor foi o primeiro componente essencial de sua indústria têxtil mecanizada que logo se estabeleceria. Quando combinado com a mula automática, Berengar reduziria enormemente o número de trabalhadores necessários para fabricar têxteis de todos os tipos. Esses funcionários poderiam então ser usados em outros empregos necessários dentro de sua sociedade recém-industrializada. Berengário contemplava esses planos com um largo sorriso no rosto. Por enquanto, ele simplesmente precisava saber onde eles estavam localizados. Ele não tinha a intenção de entregar imediatamente esses projetos para seu distrito de vestuário, afinal, levaria algum tempo até que suas fábricas de armas fossem modernizadas e o número de motores a vapor que ele poderia colocar em campo em um futuro próximo era pequeno. Assim, ele teve que priorizar quais setores seriam mecanizados primeiro. Berengar sabia que levaria meses até que as fábricas de armas de Kufstein fossem totalmente mecanizadas e anos antes que toda a Áustria seguisse seu caminho. Só depois de alcançado o primeiro é que ele pretendia introduzir esses projetos em seu setor têxtil. Com isso em mente, Berengar guardou seus projetos em um lugar seguro e memorável antes de sair de seu escritório. No momento em que o fez, viu Adela parada do lado de fora da porta com uma bandeja de biscoitos e leite nas mãos.
Berengário ficou surpreso ao ver a jovem donzela em seu escritório tão tarde da noite. Apesar de suas preocupações, ele imediatamente permitiu que ela entrasse. Estava claro que ela tinha algo em mente para discutir. Depois de voltar a sentar-se à secretária, Berengar abriu espaço para o tabuleiro do deserto, onde instantaneamente começou a beliscar um estalo de gengibre. Ao fazê-lo, comentou a chegada de Adela. O que o traz ao meu escritório a esta hora? Adela sentou-se ao lado de Berengário e olhou-o nos olhos antes de proferir as palavras. Nós precisamos conversar. Berengar engoliu o pedaço de biscoito que havia mordido e esvaziou com um gole de leite antes de fazer a pergunta em sua mente. A respeito? Ao ouvir isso, Adele instantaneamente ficou inquieta enquanto brincava com os dedos. Depois de fazer isso por alguns momentos, ela decidiu que seria melhor deixar escapar suas preocupações e acabar logo com isso. Você comprou anéis de noivado para Lindy e Honoria. Quando Berengar ouviu isso, ele instantaneamente percebeu do que Adela tinha medo e, como tal, agarrou suas mãos delicadas e olhou em seus olhos profundos de safira antes de acenar com a cabeça silenciosamente. Depois de alguns momentos de silêncio, ele começou a explicar seu raciocínio. A verdade é que, durante a noite de minha coroação, negociei meu casamento com Honoria com seu pai. Vendo que ela e eu agora estamos oficialmente noivos, pensei que não era apropriado que ela andasse por aí sem um símbolo de nossa união. Adela mordeu o lábio levemente ao ouvir isso antes de acenar com a cabeça. Ela entendia as razões para fazer isso, embora não estivesse feliz com isso. Em sua mente, o imperador bizantino, descobrindo a presença de Honoria, forçou Berengário a negociar o noivado. No entanto, ela ainda tinha dúvidas sobre a situação em questão e, como tal, perguntou o segundo pensamento que tinha em mente. E quanto a Lindy? Você também deu um para ela? Em resposta a isso, Berengário coçou a nuca e contou a Adela a verdade por trás de sua decisão de fazê-lo. Desde que eu tinha decidido que daria um anel a Honoria, eu sabia que deveria dar um anel a Lindy também. Afinal, ela é minha segunda esposa e mãe de meus filhos. Partiria seu coração se eu apenas deu a Honoria um anel de noivado. Depois de dizer isso, Berengário agarrou Adela e a empurrou para seus braços. Enquanto fazia isso, ele acariciou seu cabelo dourado gentilmente antes de tranquilizá-la sobre a posição que ela ocupava em seu coração. Você não precisa se preocupar tanto, minha pequena Adela. Você sempre será a minha principal esposa. Em questão de dias, estaremos casados, e você será a grande rainha da Áustria, e quando o fizermos, eu prometo passar toda a nossa noite de núpcias a sós com você. Quando me casar com Lindy e Honoria como minha segunda e terceira esposas, já seremos marido e mulher por vários meses. Depois de ouvir isso, Adela começou a sorrir. Ela gostou da ideia de impor esse fato sobre as cabeças de seus rivais por alguns meses. Assim, passou os braços pelo pescoço de Berengário e começou a beijá-lo apaixonadamente. Foi só depois de alguns momentos que Adela se separou do abraço amoroso de Berengário, onde falou em tom brincalhão. Ok. Já que você disse isso, vou cobrar suas palavras. Berengar sorriu em resposta à determinação de sua noiva antes de responder em um tom igualmente animado. Eu não aceitaria de outra maneira. Depois de dizer isso, Adela pegou a bandeja com a qual havia chegado e deixou Berengário sozinho. Embora ela quisesse passar a noite com ele, ela havia prometido a si mesma que só o faria depois que eles se casassem. Além disso, ela conseguiu a segurança de que precisava. Embora Berengário não tivesse como saber, suas palavras nesta noite inspirariam Adela a adotar uma abordagem mais assertiva com suas outras esposas. Como Berengário havia dito, Adela seria sua primeira esposa, e ela decidiu que era hora de agir como tal. Tirania de Aço capítulo 349. Redesenhando a moda da Áustria. Berengar estava sentado em sua escrivaninha dentro de seu escritório. No momento, desenhava desenhos para uma nova era da moda para o seu povo. Com sua nação avançando para a era industrial, Berengar queria um senso de estilo apropriado não apenas para seus civis de nobres, mas também para seus militares. O traje inchado e supérfluo da Renascença,
Embora esteticamente agradável, não era tão funcional quanto os designs que ele trabalhou arduamente para criar. Mais importante ainda, ele queria um traje mais moderno para seu próximo casamento com sua futura noiva. Com isso em mente, Berengar escolheu as eras vitoriana e eduardiana da moda como base para seu novo estilo de roupa. Assim, ele estava trazendo para a Alemanha um tipo de vestimenta e uma cultura séculos mais avançada do que atualmente. Ternos, gravatas, camisas sociais e sapatos se tornariam a norma em sua sociedade para os homens. Ao mesmo tempo, as mulheres usariam vestidos muito mais modernos do que os disponíveis atualmente. Quanto à nobreza, eles usariam um estilo de roupa semelhante ao da nobreza europeia da década de 1870 a 1918. Para os uniformes militares, ele decidiu baseá-los nos uniformes usados pelos prussianos na Guerra Franco-Prussiana de sua vida anterior, com alguns pequenos ajustes. A túnica foi cortada na forma de um M35 Affenrock, onde suas cores foram alteradas para preto, com gola cinza escuro e punhos de manga combinando. Se alguém fosse um graduado alto o suficiente, retângulos brancos apareceriam nos colarinhos cinza escuro e punhos que conteriam uma insígnia dourada. Em segundo lugar, os uniformes utilizavam uma couraça de aço de alto carbono, temperada e endurecida padrão, baseada naquelas usadas pelos couraceiros do século XIX da vida anterior de Berengário. Essas couraças também foram pintadas de preto com uma laca superior. Os únicos soldados que não receberam essas couraças foram os de artilharia ou funções de apoio. Vendo como a nova artilharia de Berengar que ele planejava criar e implementar assim que sua indústria atingisse a capacidade tinha um alcance tão excepcional que seus inimigos nunca poderiam prejudicá-los, era um desperdício de recursos equipá-los com tal equipamento de proteção desnecessário. Em terceiro lugar, os capacetes estilo Piquelhaube que seus soldados usariam eram feitos de aço temperado e endurecido com alto teor de carbono, pintados de preto e tinham detalhes em latão. Na frente do capacete, sob a ponta de latão, havia uma águia de 2 cabeças de latão. O material de que era feito garantia a proteção superior das cabeças de seus soldados contra o estilo de armas que enfrentariam. Quanto à marinha, eles receberiam uniformes baseados nos usados pela Marinha Imperial Alemã nos anos que antecederam a Grande Guerra. A principal diferença era que eles seguiriam o mesmo esquema de cores do Exército Real Austríaco. Agora que havia estabelecido novos uniformes militares, Berengário começou a criar uma série de medalhas e ordens de mérito para os homens que serviram em suas forças armadas ganharem por meios exemplares de serviço ao Estado, principalmente no campo de combate. A primeira medalha de sua lista seria a Cruz de Ferro, uma medalha de sua vida anterior, o equivalente alemão à Medalha de Honra dos Estados Unidos. Berengar planejou estabelecer vários graus: a segunda classe, a primeira classe, a Cruz de Cavaleiro, a Grande Cruz e a Estrela da Grande Cruz. Outras medalhas que ele começou a desenhar incluíam o que ele chamaria de Medalha Austríaca de Feridas, um prêmio baseado na ideia por trás do American Purple Heart. Foi concedido por derramar sangue corajosamente no campo de batalha em nome da pátria. Em outras palavras, qualquer membro das Forças Armadas austríacas que fosse ferido ou morto em combate receberia esta medalha. Esta medalha tinha a forma de um medalhão de ouro, com o personagem de Berengário impresso no centro. A fita em si era retangular e preta, com várias listras douradas com bordas brancas. Ele também pretendia criar 2 outros prêmios que fossem semelhantes em propósito, mas concedidos de forma diferente, dependendo de se era um oficial comissionado ou um sargento, soldado alistado. Esta seria a Cruz do Mérito Militar Austríaco, e a Ordem do Mérito Militar Austríaco. Esses prêmios seriam concedidos aos soldados que provassem sua bravura e mérito no campo de batalha. A Cruz do Mérito Militar foi baseada na Cruz do Mérito Militar da Prússia da vida anterior de Berengar. Foi o maior prêmio de bravura para suboficiais e soldados alistados. Também era conhecida como a Cruz de Mérito Militar Dourada para distingui-la da Medalha de Honra Militar, que era uma medalha inferior concedida por bravura e valor. A ordem foi baseada no Pauli Merit, mais comumente conhecido como Blue Max,
da vida passada de Berengar. Em essência, foi a mais alta honraria militar concedida a oficiais comissionados dentro do exército real austríaco. Quanto ao prêmio físico, houve algumas diferenças em relação ao Blue Max. Por exemplo, a fita era preta com listras douradas. Em vez de preta com listras prateadas no topo da medalha havia uma folha de carvalho dourada com espadas cruzadas. Abaixo dela estava a cruz maltesa que era branca em vez de azul, e faltava a gravação dourada das palavras Pauli Emeriti sobre ela. Entre as bordas douradas da cruz de malta branca havia uma série de águias douradas de 2 cabeças, em vez das de uma só cabeça no Blue Max de sua vida passada. Berengar também pretendia estabelecer uma nova ordem de cavalaria para seu reino, baseada na que os Habsburgos haviam criado em sua vida anterior. Esta ordem de cavalaria ficaria conhecida como Ordem de São Jorge e seria concedida a soldados de destaque que provaram sua lealdade e valor no campo de batalha. Outras honras militares foram estabelecidas com base em várias realizações em batalha ou funções de apoio. No entanto, os critérios de Berengar para receber essas medalhas e ordens eram relativamente rígidos em comparação com muitos dos prêmios de sua vida anterior. Era considerado uma grande honra receber uma medalha em vez de algo dado por uma determinada tarefa realizada no quartel, e apenas aqueles que realmente as merecessem receberiam tal coisa. Depois de passar quase meio dia desenhando várias roupas, uniformes e acessórios, Berengar despachou os planos para seu distrito de vestuário e seu arsenal para iniciar a produção o mais rápido possível. Antes de seu casamento, Berengar queria que esses designs de roupas fossem feitos para ele e sua noiva. Quanto ao que se seguiu depois, ele planejou iniciar um grande desfile militar onde premiaria os veteranos de seu exército com as condecorações que ganharam em suas várias campanhas ao longo dos anos. Depois de cumprir esta tarefa, Berengar voltou ao seu palácio, onde Linde imediatamente o cumprimentou. Berengar foi até sua amante e a abraçou, e ela imediatamente começou a beijá-lo apaixonadamente. Depois de alguns momentos, Berengar se soltou de seu perto, onde começou a fazer a pergunta em sua mente: onde estão as crianças? Linde tinha um sorriso malicioso no rosto ao revelar o que havia feito. Eu os mandei para a cama cedo. Berengar ficou surpreso com isso e imediatamente seguiu com um interrogatório. Por quê? O menino fez alguma coisa? Linde balançou a cabeça em resposta a essa pergunta enquanto envolvia os braços em volta do pescoço de Berengar. Ela sussurrou em seu ouvido com uma voz sedutora: não, eu só não queria que eles nos interrompessem. Depois de dizer isso, ela começou a beijá-lo mais uma vez. À medida que as coisas avançavam, Berengar se viu puxando o vestido de Linde para cima e esfregando sua coxa com a mão, movendo a mão para suas regiões inferiores. Não foi até que o casal ouviu um som distinto atrás deles que eles se separaram. Era o som de uma jovem tossindo. Ao ouvir isso, Berengar virou-se para ver a dela olhando para os dois com um olhar assassino. Ao fazê-lo, ela imediatamente começou a interromper a sessão de Berengar e Linde com uma voz assertiva. Linde, se você não se importa, tenho assuntos importantes para discutir com minha noiva. Linde olhou curiosamente para a jovem que não estava se comportando como sempre. Na verdade, não havia um pingo de hesitação em sua voz. Em vez disso, ela estava olhando para ela com um olhar frio e dominador. Linde decidiu provocar a garota agarrando a região inferior de Berengar e respondendo a ela. Eu me importo. Berengar e eu estávamos no meio de algo igualmente importante. Por que você não corre e brinca com suas bonecas, garotinha? No entanto, para a surpresa de Linde, a dela não se mexeu nem um pouco. Em vez disso, ela olhou para Berengar com um olhar frio e começou a se dirigir a ele. Querido, por favor, informe a sua ama que sua esposa está falando e que ela deve segurar sua língua venenosa. Berengar percebeu que foi colocado em uma situação embaraçosa. Ele havia dito a dela na noite anterior que ela era sua esposa principal e sempre seria a mais importante de suas mulheres. Ela provavelmente o estava testando para ver se isso era verdade. Como tal, ele foi forçado a deixar Linde, onde suspirou pesadamente antes de se dirigir a seu amante. Linde,
Sinto muito. Parece que deve ser algo muito importante. Podemos nos divertir mais tarde. Lindy olhou para Berengário com um olhar questionável. Ele nunca foi de recuar só porque Adela estava chateada, mas agora ele estava obedecendo tão rapidamente aos desejos dela. O que aconteceu entre os dois para ele ceder tão facilmente? No final das contas, ela sabia que não era sensato levar o assunto adiante. Como tal, ela beijou Berengário na bochecha antes de partir. Ao fazê-lo, ela o deixou com uma frase de despedida. Eu estarei esperando por você no quarto esta noite. Após a partida de Lindy, Berengário imediatamente voltou sua atenção para dela, olhando para ele com um olhar opressivo enquanto cruzava os braços. Foi só depois que Adela teve certeza de que Lindy estava fora do alcance da voz que ela abandonou sua fachada dura e pulou nos braços de Berengar antes de beijá-lo intensamente. Este não era um de seus beijos infantis anteriores nos lábios, mas um beijo muito mais adulto. Depois de algum tempo, ela se separou de Berengário antes de recuperar seu comportamento elegante. Ao fazê-lo, suas bochechas ficaram vermelhas. Berengar sabia que ela queria mais, mas estava se segurando. Como tal, ele mudou de assunto fazendo a pergunta em sua mente. Então, para que você precisava de mim? Adela imediatamente reconheceu porque ela havia começado a procurá-lo e se recuperou de seu transe lascivo antes de fazer a pergunta em sua mente. Eu queria saber quando meu vestido de noivo estará pronto. Nosso casamento é apenas alguns dias a partir de agora. Em resposta a isso, Berengário sorriu antes de revelar as mudanças que acabara de fazer. Não se preocupe, minha querida. Acabei de enviar novos modelos para o distrito de vestuário. Você e eu teremos trajes sob medida para a ocasião. Eu prometo a você, que você será a mulher mais bonita de toda a catedral no dia do nosso casamento. Depois de ouvir isso, um largo sorriso apareceu no rosto de Adela antes que ela beijasse Berengar na bochecha onde Lindy havia deixado sua marca. Depois de fazer isso, ela o abraçou fervorosamente antes de revelar os pensamentos em sua mente. Estou ansioso por isso. Tirania de Aço capítulo 350. O casamento real parte. O primeiro dia se passaram desde que Berengário começou a esboçar novos designs para a moda e, à medida que passavam, seu casamento se aproximava rapidamente. Por fim, chegou o dia de seu casamento com Adela. Este era um dia que ele esperava há quase 5 anos. Aconteceu de ser o dia da véspera de Natal. A neve caía do lado de fora da grande catedral, onde Berengar agora estava. Todos os olhos estavam olhando para ele enquanto ele estava vestido com roupas muito mais requintadas do que qualquer outra pessoa. Ele estava equipado com um novo e luxuoso estilo de moda que fazia todos os homens na sala ferverem de inveja. Berengário estava vestido com uma túnica branca baseada em seus uniformes militares, sendo a diferença as cores invertidas. A túnica era branca com bordados de ouro, na gola e nos punhos. Este assumiu a forma de folhas de carvalho. A orla da túnica era dourada, com botões dourados em uma única linha no meio. Sobre seus ombros havia um par de dragonas douradas, com um cordão dourado no lado direito. Ele também usava uma faixa dourada. Esta faixa era o símbolo da Gran Cruz da Ordem de São Jorge, uma ordem de cavalaria da Áustria que ele havia estabelecido recentemente. Foi considerada uma das mais altas honrarias militares, que ele havia concedido a si mesmo por seus vários meios de bravura no campo de batalha. A faixa tinha uma medalha amarrada na ponta em forma de cruz de malta branca com bordas douradas. No centro dessa cruz havia um círculo preto. Neste círculo havia um símbolo dourado de São Jorge matando o dragão a cavalo. 2 estrelas de peito no lado esquerdo de sua túnica estavam presas verticalmente na jaqueta. A estrela de cima pertencia à estrela da Gran Cruz da Cruz de Ferro, enquanto a estrela de baixo pertencia à primeira classe da Ordem de São Jorge. Parecia quase idêntica à estrela da Gran Cruz da Cruz de Ferro, mas em vez da Cruz de Ferro no centro, havia a Cruz de Malta da Ordem de São Jorge. Acima dessas 2 estrelas do peito havia 2 medalhas horizontais. Essas medalhas foram concedidas por alguns dos outros feitos de Berengário na batalha. Por exemplo, do lado direito estava a medalha da ferida austríaca,
Do lado esquerdo a medalha que acompanhava a faixa da primeira classe da Ordem de São Jorge. Penduradas em seu colarinho estavam duas medalhas excepcionais. Uma delas era a Ordem do Mérito Militar Austríaco, que era a mais alta honraria de bravura que um oficial comissionado poderia receber. O outro era a Gran Cruz da Cruz de Ferro. Ambas as fitas estavam escondidas sob a própria gola. Sobre o olho direito havia um novo tapa-olho. Era preto com um forro dourado muito parecido com o último. No entanto, no centro havia uma cruz de ferro, ao contrário da filigrana anterior. Ele sentiu que esse novo tapa-olho lhe dava uma aparência mais militarista. Ele usava um cinto dourado na cintura, seguido por um par de calças brancas de design perfeitamente reto. Essas calças tinham uma faixa dourada nas laterais das pernas da calça. Ao mesmo tempo, ele usava um par de botas oficiais de couro preto polido até o joelho. Seu cabelo, como sempre, estava penteado para trás com pomada e brilhava sob a luz do dia que entrava pelos vitrais da catedral. De certa forma, Berengar era a encarnação física da autoridade régia enquanto esperava no altar a chegada de sua noiva com um sorriso agradável no rosto. À frente do altar estava Ludolf, a igreja reformista alemã. Ele estava vestido com vestes brancas e douradas que eram quase tão embelezadas quanto o traje de Berengário. Ludolf era um homem modesto e se sentia um pouco deslocado vestindo roupas tão luxuosas. Ao lado desses dois homens estava o padrinho de Berengário, que Berengário teve dificuldade em escolher. Como Eckhard estava em guerra na Boêmia, Arnulf também estava em guerra em Granada. Berengar tinha pouca escolha em termos de amigos para escolher. Normalmente, ele escolheria um dos camaradas com quem derramou sangue e lágrimas no campo de batalha para acompanhá-lo neste dia. No entanto, ele estava severamente ausente a esse respeito no momento. Como tal, o homem ao lado dele não era outro senão Ludwig Schmid, um homem que ajudou Berengar a inaugurar todas as suas reformas tecnológicas e conquistou um posto de nobreza menor. O homem estava vestido com roupas formais civis de estilo vitoriano. Ele também havia arrumado tanto o cabelo e a barba que Berengário mal conseguia conter o riso. Não que Ludwig parecesse pateta, pelo contrário, ele parecia excepcional para sua idade. Ele era a imagem cuspida do Kaiser Franz José I da vida anterior de Berengar. Só que Berengário nunca poderia imaginar o homem mais velho tão bem arrumado e parecendo um membro decente da aristocracia. Para evitar rir da aparência de Ludwig, Berengário começou a contemplar a magnífica catedral de estilo barroco criada dentro de Kufstein. Depois de vários anos de desenvolvimento, a grande catedral de Kufstein foi finalmente concluída e era linda além da compreensão. Isso realmente envergonha qualquer local de culto católico. Foi também o local perfeito para acolher o casamento de Berengar e Adela. Na multidão nos assentos da primeira fila estavam as famílias de Adela e Berengar e outros nobres importantes do reino da Áustria e os vários monarcas de outros reinos que vieram visitá-los. Devido à recente cruzada declarada contra Berengário pelo Papa, os únicos diplomatas que se deram ao trabalho de visitar eram reformistas, muçulmanos ou ortodoxos. Depois de algum tempo, as portas da catedral se abriram e Adela von Graz e seu pai, o chanceler Otto von Graz, ele estava segurando o braço dela enquanto conduzia a jovem noiva pelo corredor para entregar o marido. Ao fundo tocava o som da música tradicional que Berengário introduzira na sua sociedade. Um véu cobriu o rosto de Adela, mas um olhar para seu vestido requintado fez o coração de Berengário bater mais forte. Era um vestido de seda marfim com estampa floral. As mangas iam da parte superior do pulso até a parte inferior do ombro. O decote da jovem era visível através de uma fina camada de gossamer que terminava no pescoço, onde uma gargantilha de seda com um padrão floral envolvia seu pescoço gracioso. O próprio corpete foi cortado em um padrão de decote em V, que tinha uma camada excepcionalmente franzida que se estendia até as mangas. Abaixo do tronco havia uma saia plissada extravagante e bordada no mesmo padrão floral do resto do vestido. Embora Berengário não pudesse ver devido ao comprimento do vestido, Adela usava chinelos de couro branco e, claro, sua lingerie de noiva por baixo. Ao chegar ao altar,
Adela percebeu que suas damas de honra eram ninguém menos que Linde, Honoria e suas duas irmãs, que apesar de deslumbrantes, empalideciam em comparação com a beleza que a própria Adela exibia naquele dia. Como tal, ela sorriu sob o véu enquanto pensava em como havia espancado os amantes de Berengário no dia de seu casamento. Depois de subir no altar, Ludolf começou seu discurso. Depois de algum tempo, Ludolf finalmente chegou aos votos onde Berengar foi o primeiro a pronunciar os tradicionais votos católicos de sua vida anterior. Ele sentiu que era melhor roubar dos católicos quando podia para adicionar mais insulto e injúria. Não que os católicos deste mundo soubessem o que ele estava fazendo. Ainda assim, foi uma vitória moral para si mesmo. Como tal, Berengário sorriu enquanto segurava as mãos delicadas de Adela antes de falar a palavra de sua memória. Eu, Berengar von Kufstein, tomo você, Adela von Graz, para ser minha legítima esposa, para ter e manter, deste dia em diante, para melhor, para pior, para mais rico, para mais pobre, na doença e na saúde, até que a morte nos separe. Depois que Berengário disse seus votos, Adela disse os seus, praticamente idênticos, exceto por algumas pequenas diferenças. Eu, Adela von Graz, tomo você, Berengar von Kufstein, para ser meu legítimo marido, para ter e manter, deste dia em diante, para melhor, para pior, para mais rico, para mais pobre, na doença e na saúde, até que a morte nos separe. Tendo dito isso, Ludolf olhou para Berengar com um sorriso no rosto antes de dizer as palavras que selariam Berengar e Adela em casamento para toda a vida. Pode agora beijar a noiva. Dito isto, Berengário levantou o véu de Adela e agarrou-a antes de beijá-la apaixonadamente. Ao fazê-lo, a multidão reunida irrompeu em aplausos. Enquanto Berengar beijava Adela, uma única linha de pensamento passou por sua cabeça. Eu consegui, mamãe e papai. Seu filho finalmente se casou, se você estivesse aqui para ver. Berengar se referiu a seus pais de sua vida anterior, quando era conhecido como Julião Heber. Felizmente para ele, os pais de sua vida atual estavam aqui para testemunhar o evento, e eles estavam olhando para ele com sorrisos orgulhosos em seus rostos. A própria Adela tinha um lindo sorriso em seu rosto requintado enquanto sua saúde batia espetacularmente. Ela agarrou a mão de Berengário com força enquanto fazia a pergunta em sua mente com uma voz tímida. E agora? Berengário olhou para sua amada esposa com um sorriso alegre enquanto respondia a pergunta dela com grande expectativa em seu coração. Agora nós organizamos a recepção. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.